a gente vê o mapa do eleitor, o que o senhor enxerga da preferência do eleitor? Porque a gente está conversando aqui e a gente está falando de uma política de gabinete, política interna. Agora eu quero que o senhor traga a sua experiência, o senhor tem experiência, tem voto e tem experiência com o público. Que país é esse que se desenha para 2026? Não é o mesmo de 22, é? Na cabeça do eleitor? Eu acho que não. O 2022 a gente vinha de um processo muito duro, dramático da humanidade, porque víamos saindo e recuperando de uma pandemia, sim, algo, pelo menos na nossa geração, sem precedentes, e a forma como o ex-presidente, que foi o primeiro presidente a perder a reeleição no cargo, sim, no exercício da presidência, conduziu esse processo de debate da pandemia, não foi bem visto pelo eleitor. A gente vinha com Lula saindo da prisão e querendo reescrever a sua história, vamos dizer assim, e tiveram ali, eu conversei muito com Duda Lima, que foi o marqueteiro que fez toda a estratégia de marketing da campanha do Bolsonaro. A gente teve ali 3 episódios que foram cruciais para que o Bolsonaro perdesse a eleição. E a diferença não foi tão grande, foram apenas 2 milhões de votos. sim, Que foi o episódio do Roberto Jefferson no domingo, o episódio do Guedes na terça-feira, que disse que não ia aumentar o salário mínimo, que o salário mínimo não ia ter ganho real, e o episódio da Carla Zambelli no sábado. Isso foi dito a mim pelo marqueteiro do Bolsonaro, que tinha os trackings ali. tinha os trackings, então os trackings mostraram isso claramente. Então, 2026, o Ari falou agora de alguns números, dos juros, da taxa Selic, da inflação, a taxa cambial, o dólar já está acima de 6. Tudo isso eu acho que, dependendo de como tiver a economia, e aí para isso nós teremos um ano inteiro pela frente para atravessar, que é o ano de 25, isso vai influenciar o processo de 26, não tenho dúvida. E se julgarmos isso, se julgarmos o que o eleitor está pensando, como você estava dizendo, ou o que o eleitor pode estar verbalizando, com o processo eleitoral agora municipal, há uma tendência, se uma coisa estiver ligada à outra, e se uma coisa for reflexo da outra, há uma tendência de que o eleitor opte por um candidato de centro-direita. Porque os 6 maiores partidos que fizeram mais prefeitos em todo o Brasil foram partidos de centro e de direita. Então, e lembrando que a diferença de Lula para Bolsonaro foi muito pequena. Sim. E essa diferença, aliás, eu faço uma confidencialidade aqui, porque o Duda não me pediu segredo, então dizia ele para mim, quando a gente estava batendo esse papo, Duda foi o mesmo que fez o marketing lá do Ricardo Nunes, sim, agora na eleição para a reeleição de prefeito de São Paulo. O Duda disse que no sábado à noite, uma semana antes da eleição, ele chegou para a equipe dele lá na produtora e falou: galera, ganhamos a eleição, uma semana dificilmente vai mudar o cenário. Estava com 3,5 milhões de votos na frente, pelo tracking. E isso é científico, não tem como você negar. E ele liberou a equipe para não trabalhar no domingo, para descansar. E o tracking, para quem nos assistindo não sabe o que é, são as pesquisas internas, elas não são divulgadas, os partidos encomendam pesquisas para as próprias campanhas e esses diariamente, números, né? Diariamente, esses números não são divulgados, então não há nem às vezes aquela tentativa de forçar a opinião do eleitor com o resultado. Aquele é justamente esse dado científico que o senhor menciona. São pesquisas para consumo, para balizar o discurso, para balizar o debate, para a própria estratégia da campanha, traçar estratégias de campanha. Então ele disse que no sábado à noite liberou a equipe dele: olha, pode descansar, amanhã no domingo, volta em segunda para a gente terminar a nossa última semana. E aí no domingo à tarde vem esse episódio do Roberto Jefferson, terça-feira o episódio do Guedes, que eu já mencionei, e no sábado, dia anterior à eleição, o episódio da Carla Zambelli. E ele mencionou, segundo ele me mostrou, inclusive me mostrou a pesquisa no computador dele, no episódio do Jefferson, no track dos 2 dias seguintes, segunda e terça, houve uma queda de 1,5 milhão de votos. Nossa. No episódio do Guedes, nos 2 dias seguintes, houve uma queda de 1 milhão de votos. E no episódio da Carla Zambelli, mais 1,5 milhão. Foi exatamente os 2 milhões de votos. Eu achei que
sentido assim, pessoal, olhando, sem tracking. Quando eu vi o da Carla Zambelli, eu digo que perdeu a eleição. A gente que é acostumado a ver voto, perdeu a eleição. Se você me permite, Ari e Cláudio, Claro. eu quero contar um episódio que aconteceu na campanha de São Paulo. Né? Eu não acompanhava de perto a eleição nacional, porque eu estava cuidando da minha campanha, da campanha do partido, ajudando lá a campanha do Tarcísio. Vocês devem lembrar que teve um debate lá em São Paulo, salvo engano na Gazeta ou na Cultura, um desses duas emissoras de televisão. E um deputado, até filiado ao nosso partido, ele não tinha sido eleito pelos republicanos, mas tinha se filiado na janela ao republicano, deputado estadual, hostilizou a jornalista Vera Magalhães. Ficou fazendo um vídeo e provocando ela. E o Tarcísio reprovou a atitude, a postura desse deputado, proibiu ele de participar de campanha, de atos de campanha, da campanha dele para governador. Desculpa. Ligou para Vera Magalhães pedindo desculpas. Naquela semana, 3 dias antes desse episódio, o Tarcísio tinha no nosso tracking acabado de passar o Haddad. Olha só. 29 Haddad, 32 Tarcísio. 3 dias antes do debate, ele tinha a curva, ele vinha na curva crescente e já tinha, há 3 dias atrás, ele tinha passado. 32 Tarcísio, 29 Haddad. Quando acontece esse episódio, 2 dias depois ele cai para 24 e Haddad vai para 33. Meu Deus. Por quê? Qual foi a leitura dos marqueteiros e também dos estatísticos que fazem a leitura da pesquisa? O eleitor mais à direita, mais raiz, vamos dizer assim, ele não gostou da atitude do Tarcísio de ter pedido desculpas para a jornalista e de ter proibido o rapaz de participar dos atos de campanha dele, porque queria que ele endossasse a atitude do rapaz. Sim. O eleitor ao centro ficou com medo. Peraí, será que... Porque como que a imprensa noticiou? Aliado de Tarcísio faz isso. Você falou assim, então isso será que Tarcísio também não é assim? Claro. Então, a gente verificou nos nossos trackings lá da campanha estadual que ele perdeu o voto tanto da direita, mais à direita, quanto do centro. Olha só. E aí, 2 dias depois, ele caiu para 24. Por motivos diferentes. Ainda bem que a gente não estava, como nesses episódios da eleição nacional que eu mencionei aqui, de Jefferson, Zambelli e Guedes, na bica há uma ali. Semana da eleição. Ainda tínhamos aí mais 3 semanas. Cara. Ele só voltou a passar Haddad novamente 1 semana e meia depois. Estou falando dos nossos trackers, como você disse, não são divulgados, são pesquisas para consumo interno. E ao final, no dia da eleição, do primeiro turno, o resultado da urna foi exatamente o resultado que apontava os nossos trackings. Tanto da eleição estadual quanto da eleição nacional no estado de São Paulo. O resultado do segundo turno é a mesma coisa. Porque quando a gente compra uma pesquisa, um tracking, que é diferente dessas pesquisas aí da Datafolha, da Quest, do Paraná Pesquisa, uma pesquisa mais densa, mais robusta, a gente não quer ser enganado, a gente quer saber da verdade. Claro. E são dados científicos, né? Tem episódios interessantíssimos, a história do Fernando Henrique Jânio, Lundina Maluf, que foi assim, quando deu o caso do Fernando Henrique Jânio, assim, perdeu a eleição. Perdeu a eleição, porque ele chegou a sentar na cadeira. Na hora que ele sentou, eu disse, perdeu a eleição. Certas coisas a gente não faz, não fazem campanha. Como falado, por exemplo, a gente brinca muito com o candidato, não fala o nome do adversário, não fala. Todo candidato adora falar o nome do adversário. São coisas imprevisíveis, né? Às vezes acontece tipo um Marçal da vida, às vezes é um aliado qualquer, são coisas da política. Eu vou encaminhar a última pergunta, que a tua assessoria já está ali, com o alerta ligado, mas eu não posso deixar de te perguntar, você como uma liderança religiosa também, a gente percebe claramente que assim, a direita, especialmente os conservadores, sempre tiveram aí, recentemente, se consolidou, né, o entendimento em torno da pauta de valores com o apoio dos evangélicos. Isso se tornou ali um campo de batalha para o petismo. O Lula vem tentando rachar esse apoio, tentando atrair lideranças evangélicas para a esquerda, né, que já no passado chegou a apoiá-lo. O senhor acha que é possível coesão? O senhor acha esse racha natural? Qual é o percentual que o senhor entende que
desse contingente de evangélicos vai acabar migrando para a esquerda e por quê? Eu acho que o percentual é o percentual que as pesquisas apontam. As pesquisas divulgadas aí apontam que no universo dos entrevistados que se declaram evangélicos, entre 15% e não mais do que 20% apoiam o Lula. Não vai passar muito disso, até porque, a meu ver, não adianta atrair lideranças evangélicas, porque o povo hoje está muito mais bem inteirado do assunto, muito mais bem informado com as redes sociais. Antigamente, como é que funcionava? Os políticos falavam com os líderes e os líderes falavam com seus fiéis. Hoje os políticos falam direto com os fiéis através das redes sociais. Então tem um bloqueio aí que foi furado, o que, obviamente, se Lula e a esquerda quiser dialogar com os evangélicos, eles terão que saber trazer uma comunicação convincente, não só com palavras, mas com atos. Claro. E aí depende deles, obviamente. E fica difícil com as pautas que estão sendo tracionadas por esse governo. Essa agenda woke, se eles convergirem mais para o centro, eles vão, por outro lado, desagradar aqueles que são da pauta da esquerda, que são seus militantes históricos. Vamos fazer igual Napoleão, deixa lá o inimigo, fica quieto, deixa o inimigo errar.